Este livro eu levei 4 meses para ler. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer uma resenha que é muito importante, muito especial para mim. É a minha resenha de projeto, é um projeto de resenha, que é o livro Imaginação Econômica de Sylvia Nazar, deve ser assim. Eu li ele de abril a julho deste ano, porque é um livro bem extenso e é sobre economia, então é um livro que você tem que ler com calma, né? E eu quero trazer uma resenha bem resumida e tentar explicar da melhor maneira qual que é a ideia deste livro. Eu comprei esse livro durante a faculdade, porque infelizmente meu professor de História do Pensamento Econômico não foi um professor muito bom, então eu perdi bastante dessa parte que para mim era muito interessante e seria muito legal ter estudado mais. Então este livro traz o resumo de diversos pensadores econômicos ao longo da história. Esse livro vai contando a história da humanidade e vai inserindo os economistas no meio da história e como eles agiram sobre a economia. Então, para você ler esse livro, é bom você ter alguma base de história para entender, porque ela não explica, por exemplo, na Primeira Guerra não explica quem são os aliados, quem são a entente, então é bom você ter essas noções de história para ler esse livro. Não é nem necessariamente noções de economia, mas a noção de história faz muita diferença. Ela começa na economia moderna, então ela não entra na parte de Adam Smith e tudo mais, os pais da economia que começaram com tudo isso. O livro contextualiza, inclusive ele usa Jane Austen, as descrições dela sobre como era a economia, como ela vivia e tudo mais, e mostra que antes da Revolução Industrial as pessoas viviam dependendo da natureza para tudo, ou alguma divindade ditava a vida delas. Então, se você nasceu para ser pobre, você nasceu para ser pobre. Você não tem como evoluir a sua vida, fazer alguma diferença. Se você nasceu agricultor, vai ser agricultor. E mais ou menos assim. Então eles não tinham, digamos, controle sobre a vida deles ou para uma maneira de mudar a vida deles. Essa era a realidade das pessoas. Então o livro é dividido em 3 partes. O primeiro ato, que ela chama, é Esperança. Ela descreve um pouco o contexto como Malthus via. A teoria de Malthus dizia que a população ia crescer muito mais rápido que a produção de alimentos poderia crescer, e com isso as pessoas morreriam de fome. E a solução para isso seria ou ter guerras ou doenças que matassem as pessoas antes delas atingirem a expectativa de vida, e aí teria comida para todo mundo. Mas essa era a realidade naquela época. E o que a Revolução Industrial trouxe? Ela trouxe produtividade, você produzir mais com o mesmo ou até com menos daquilo que você tem. Então, além da produtividade, a Revolução Industrial trouxe mais controle sobre a vida. Então, com o desenvolvimento de algumas máquinas que supriam algumas atividades, algumas necessidades, as pessoas começaram a ter um pouco mais de controle e ter a possibilidade de novas oportunidades de vida. Outro impacto muito grande da Revolução Industrial foi a urbanização e aí a criação de novas profissões que não existiam antigamente. Então realmente foi uma revolução na história da humanidade, na maneira como as pessoas viviam. Então ela começa nesse livro, no meio dessa revolução industrial, falando sobre Marx e Engels e como eles ditavam o fim do capitalismo e como o capitalismo não iria se sustentar, essa nova maneira de viver. E eu acho muito engraçado que Marx, para escrever esse livro, nunca pisou em uma fábrica, então, né? Fui sustentada a vida inteira por heranças e pelo Engels, e era tudo que ele criticava, que era a questão das heranças, e enfim, não dá pra entender muito bem a ideia desse cara. Mas ela descreve muito bem a teoria, como ele escreveu, como eles viviam e como chegou, e como esse livro, O Capital, que demorou 300 milhões de anos para ele escrever porque ele se enrolava muito. E ela descreve muito o que é a teoria e qual que é a ideia dele com esse livro. Depois passamos para Marshall. Marshall é o cara que trouxe a matemática para dentro da economia. O que eu acho muito legal é que um estudioso antes dele, eu não lembro o nome agora, mas ele falava que a matemática é a linguagem universal, e realmente a matemática aqui no Brasil e em qualquer outro país vai ser a mesma matemática, ela funciona da mesma forma. Então, inserindo a matemática dentro da economia, ela poderia se tornar uma linguagem mundial. Pessoas do mundo inteiro poderiam usar. Inclusive, para mim foi legal porque quando eu fiz um curso fora do Brasil, eu tive uma semana de aula de macroeconomia enquanto eu estava tendo na faculdade também. E lá exatamente era a mesma coisa, né? Só que falado em inglês. Então, realmente, a economia se tornou uma linguagem universal. E Marshall focava muito na questão da produtividade, mostrando como a produtividade poderia melhorar a vida das pessoas e da sociedade como um todo.
Isso tudo tá acontecendo na Inglaterra, tá? Todos esses autores que eu tô falando são ingleses. E ela fala do casal Webb, Beatrice e o Sidney Webb. É bem legal porque eu não sabia que tinha uma economista tão famosa que era Beatrice Webb, então a gente sempre ouve dos homens e é interessante surgir uma mulher no meio de tudo isso. Eles cunham a ideia do bem-estar social, que é isso, o governo supre suas necessidades básicas, o governo é responsável por você. É uma ideia que inclusive faz muito parte do Brasil e influencia muito a nossa legislação e as nossas políticas. Então a gente sempre espera que o governo atenda a questão de educação, saneamento básico e tudo mais. Então foi a ideia dos Webb lá muito tempo atrás que inseriu isso na economia. Depois ele parte para Fisher. Fisher é o primeiro economista norte-americano que aparece aqui. E ele fala muito sobre economia monetária, ele começa a estudar a moeda como um instrumento, como um meio do governo poder controlar melhor e não ser pego de surpresa. Ele também trabalhou muito com o estudo das previsões econômicas, que fazem muita diferença hoje em dia, para que a gente possa ter algum norte, algum meio de se preparar para aquilo que está para acontecer. Aí ela parte para o segundo ato do livro, chama Terror. Então entra na parte das duas guerras mundiais, que abalaram muitas estruturas do crescimento mundial que estava acontecendo na época com a Revolução Industrial. E ela apresenta um dos autores que eu acho muito interessante estudar, que é o Schumpeter. Schumpeter, ele promove muito a questão do empreendedorismo. Então, assim, para você conseguir evoluir numa sociedade, para a economia melhorar, você precisa do empreendedor, você precisa dar crédito para ele, capital, e a tecnologia. Então ele tem que ter uma ideia inovadora, esses são os três pilares das ideias de Schumpeter. Ele cunhou a expressão destruição criativa, então é quando você substitui algo, você destrói algo para que algo novo criativo venha. Então, por exemplo, a substituição do VHS pelo DVD e hoje em dia pelos streaming. Isso seria uma destruição criativa, então você vai melhorando algo e destruindo aquilo que se torna obsoleto. Depois ela parte para Keynes, um dos maiores economistas que já existiram, que é John Maynard Keynes, que ele influenciou profundamente a economia, o estudo da economia e também a política durante o entre guerras e nas guerras. Então ele foi um dos caras responsáveis do lado britânico das negociações pós Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E ele teve bastante impacto nessa parte da história e ensinou muitas coisas por meio disso. O que eu acho muito legal desse livro é que quando ela fala de Schumpeter e Hayek, a questão da Áustria na guerra, a gente não vê muito, a gente fala muito da Alemanha, Estados Unidos e tudo mais, e fala um pouco da Áustria. E a Áustria foi fortemente impactada pela Primeira Guerra Mundial e mostra como eles lá no meio da política e da economia, dos estudos, como eles estavam tentando reconstruir a Áustria por tudo que aconteceu com ela, pela destruição que ela sofreu na guerra. Depois, na década de 30, aconteceu a Grande Depressão, onde tem uma queda muito forte da produção econômica mundial. E nessa hora aparecem Keynes e Fisher estudando como o governo deveria interferir na economia. Inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil, que o Keynes fala sobre dar dinheiro para a população no momento de crise para que ela possa consumir e desse jeito tentar retornar à economia. É algo que estão tentando fazer agora com os R$600 que o Bolsonaro disponibilizou para a população. Isso tem um fundamento econômico para ser dessa forma. Então eles começam a estudar mecanismos, instrumentos que podem ser usados pelo governo e pela economia para melhorar a previsão, melhorar a vida das pessoas e usar a economia em favor da sociedade como um todo. E eles começam a enxergar também nessa época a economia como um sistema, como ela não era uma pequena parte só da política, uma pequena parte de estudos, não. Como ela é interdependente de diversos fatores e ela influencia diversos fatores. Então, é a primeira vez que eles começam a enxergar a macroeconomia que a gente gosta de usar. Então, a inflação, a taxa de câmbio, o PIB, tudo isso está relacionado e eles que começaram a cunhar essa ideia e entender como a economia funciona como um sistema. E por fim, ela chega no terceiro ato no livro, que chama Confiança, que é no período pós-guerra. E aqui ela traz muitos dos aprendizados que os autores tiveram no período das guerras e no pós-guerra em relação aos tratados. Como os tratados assinados no pós-segunda guerra já foram muito melhores que os anteriores, porque eles aprenderam muitas lições com a primeira. Inclusive, por exemplo, Keynes, ele negociou nas duas guerras, né? Então as pessoas viveram nesse período, inclusive passaram pelas duas guerras. Então eles aprenderam muitas coisas e conseguiram melhorar e aplicar. Muitas coisas importantes foram desenvolvidas depois da Segunda Guerra, inclusive a ONU, por exemplo, foi criada nesse tempo e tem a ver com esses estudos, com essas ideias que eles estavam desenvolvendo. Mostra muito a diferença entre as economias ocidentais e as economias comunistas que criaram na época, os autores, como eles estavam reagindo a tudo isso, inclusive os Webb,
lá do bem-estar econômico, estavam muito do lado dos comunistas e estavam vendo aquilo como maravilhoso, como uma nova tendência, como aquilo que ia dar certo no mundo e não enxergando a realidade que era aquela vida dos comunistas. E no final do livro ainda tem um capítulo falando sobre Amartya Sen, que é um economista indiano e ele desenvolveu muita questão do estudo dos países subdesenvolvidos, o que é o subdesenvolvimento, quem são os países do terceiro mundo e como melhorar eles. Então é bem legal porque conta bastante da história da Índia, como o estudo da economia na Índia se desenvolveu, que isso realmente é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nem, enfim, palestras e nada. Então foi algo bem interessante que eu aprendi. E assim, basicamente é isso que o livro fala, né? Ele tem muito mais conteúdo, obviamente, mas eu vou passar aqui. Um detalhe legal é que no meio do livro aqui, ó, ele tem as fotos de todos os autores que ela cita. Então, é algo que eu gosto muito de fotos em livros que citam biografias e pessoas. Acho muito interessante. Esse foi um livro que foi bastante difícil no começo até pegar o jeitinho, caminhar, mas depois ele flui super bem. É um livro que, como ele conta muito da história pessoal dos autores, ele se torna bem interessante, você descobre várias coisas sobre eles. Dentro do livro, inclusive, tem essas pequenas divisões dos capítulos, o que ajuda muito a você interromper mais vezes a leitura e não precisar ler o capítulo inteiro. Então é isso, eu gostei bastante desse livro, foi muito bom voltar a estudar um pouquinho de economia, fazia bastante tempo que eu não pegava num livro assim. E mesmo que você não tenha estudado economia, é um livro super fácil para você acompanhar, como eu falei. É a questão da história que pega mais, que ela não dá nenhum pano de fundo. E para quem estudou economia, tá com saudades, esse livro é super gostoso para você relembrar suas aulas e lembrar de algumas teorias e ficar feliz que algumas coisas você ainda lembra. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like aí se você gostou do vídeo, deixe nos seus comentários o que você achou, uma pergunta, enfim, vamos trocar umas ideias aí. E é isso, pessoal. Um beijo!